Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o último módulo lá da frente B, força de atrito, para encerrar as nossas análises aí de aplicações da segunda lei de Newton, né, nessa parte de dinâmica. Nós analisamos vários tipos de força e agora, então, vamos estudar a força de atrito. Vamos lá? A força de atrito, então, é um tipo de força que surge, né, quando temos uma superfície em contato com algum tipo de objeto. Quando a gente caminha, quando a gente empurra algum objeto, né, que desliza pelo chão, ou quando a gente observa aí, né, o atrito ou a interação do pneu do nosso carro com o asfalto, ou interações entre objetos e superfícies, nós estamos então observando a força de atrito, uma força que é responsável, né, por impulsionar esses movimentos para frente ou por proporcionar esses movimentos. Quando a gente sente o calor, né, ao esfregar as mãos, nós também estamos sentindo aí, né, o calor produzido pelo atrito que temos no movimento entre as mãos. E essa força de atrito, né, que é contrária ao movimento, que está ali, né, contrária ao movimento que eu estou fazendo, ela pode dificultar o movimento. Pensa você empurrando uma caixa e o chão ser muito áspero, e isso vai causar uma força de atrito aí, né, contrária a este movimento, uma força de atrito alta e vai dificultar o seu movimento. Ou, se eu estou pensando aí no movimento do carro, o fato de ter atrito entre o pneu e o asfalto proporciona o movimento do carro, né? Não faz com que o carro deslize ou derrape, por exemplo. Então, nós temos uma força contrária ao movimento que pode contribuir para dificultar o movimento acontecer ou facilitar ou proporcionar que esse movimento aconteça. Nós vamos conhecer os detalhes então da força de atrito e vamos identificar, né, nos nossos objetos onde é que essa força está aplicada. Então, se a gente pegar o primeiro exemplo aqui, né, eu tenho um bloco que está aí em contato com uma superfície e neste bloco está sendo aplicada uma força F para a direita. Se eu tenho uma força F para a direita, né, para cá, tem uma força F indicada lá para a direita, contrária ao movimento que essa força F pode causar, eu tenho então uma força de atrito por conta da interação entre o bloco e a superfície. Nós já sabemos que nós temos aí outros dois pares importantes de força atuando neste bloco, que são a força peso e por conta do contato também com a superfície surge aí nossa força normal. Qual é a expressão para a gente calcular a força de atrito? A força de atrito depende do contato com a superfície, então ela vai depender da nossa força normal. E depende do coeficiente de atrito, ou seja, quais são as características dos materiais que estão interagindo, né? Qual a característica desse material para o cálculo da força de atrito. Então, nosso coeficiente de atrito leva em consideração esse material. Então, a força de atrito tem como expressão, né, o coeficiente de atrito vezes a força normal. Se a gente isolar esse coeficiente de atrito, ó, esse μ é o coeficiente de atrito, se eu passar a normal dividindo, o coeficiente de atrito vai ser a força de atrito dividido pela força normal. E se a gente observar que uma força está sendo dividida pela outra, a força de atrito é uma força, então a unidade é Newton. E a força normal também é uma força, então a unidade também é Newton. Isso faz com que o nosso coeficiente de atrito seja uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, não tem dimensão, uma vez que essa grandeza é obtida por duas grandezas de mesma unidade de medida, então ela é adimensional. Certo? Nós vamos analisar dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico, e vamos ver em quais condições eles acontecem. Então, o primeiro tipo de atrito que nós vamos ver é o atrito estático. Vamos pensar que esse atrito estático, né, ele surge quando a gente não consegue, né, colocar alguma coisa em movimento. É a força que a gente precisa vencer para colocar esse objeto em movimento, e se ele não entra em movimento, eu não consegui superar então esse atrito. Então, a nossa situação permanece estática, permanece sem movimento. Vamos pensar no exemplo que está aí, né? Vamos imaginar que a gente tem um carro que enguiçou e a gente vai empurrar esse carro e por mais que a gente faça um esforço, né, a gente não consegue movimentar o carro, não consegue tirar ele do lugar.
que isso quer dizer? Que o atrito que existe entre o pneu e o chão, ele é maior do que a força que nós estamos aplicando no carro. Neste caso, nós temos um coeficiente de atrito que é chamado de coeficiente de atrito estático, ou seja, o coeficiente que mantém a nossa força de atrito superior à força que está sendo feita e faz com que o objeto não saia do lugar, não tenha movimento. Nós vamos ter também o atrito dinâmico. O que é o atrito dinâmico? Vamos supor que a gente continue, né, fazendo uma força para empurrar o carro e de repente a gente consiga, né, então colocar esse carro em movimento. Isso acontece porque a gente superou, né, a força de atrito que era estática e agora a gente tem o que a gente chama de força de atrito dinâmico, ou seja, a interação entre o pneu e o chão continua, né? Causando uma dificuldade ao movimento, mas agora há movimento. Então, o atrito que existe ali é um atrito dinâmico, ou seja, existe uma força de atrito contrária ao nosso movimento, mas mesmo assim o movimento consegue acontecer. Então, o atrito não deixa de existir, né? Ele continua ali, mas agora ele passa, né? A ser considerado um atrito dinâmico, porque a gente conseguiu colocar o objeto em movimento. Então, toda vez que o nosso exercício, nossa situação nos fornecer dados onde o nosso objeto está em movimento, esse atrito sempre é dinâmico, ou seja, sempre indica este movimento. Então, agora nós vamos analisar o gráfico, né, que nos coloca aí, né, a força de atrito em relação à solicitação, né, uma força que eu estou aplicando ali no nosso conjunto, né, no que nós estamos analisando, no esquema que nós estamos analisando, eu aplico uma força que é chamada de solicitação ou força solicitadora, e a gente vai ver para cada tipo de força utilizada, como é que a gente tem a força de atrito, como é que o atrito se comporta. Então, se a gente pegar aqui, ó, na origem do nosso gráfico, a gente tem, então, uma força de solicitação nula, eu não estou aplicando nenhuma força na horizontal. Os únicos dois pares de força que nós temos atuando no nosso sistema, aqui né, no nosso conjunto, que é um bloco, é a força peso, que está aqui a seta indicando para baixo, né, tá aqui, e a força normal aqui para cima. Como a força peso e a força normal estão em sentidos opostos e na mesma direção, elas são iguais e são contrárias, né? Então, o nosso bloco tem força resultante zero. Não estou solicitando nenhum tipo de força para colocar o bloco em movimento, então não existe atrito. O atrito só surge se tiver aí, né, uma força sendo aplicada para tentar colocar o objeto em movimento. Então, não temos atrito, o atrito está aqui, na origem está em zero. Conforme eu aplico uma força aqui, ó, tá vendo que surgiu uma força T? Eu tenho uma corda onde eu estou solicitando agora uma força de tração. Conforme essa solicitação é fraca, eu não consigo superar, né, aí a minha força de atrito. Então, eu tenho uma situação onde o bloco continua parado, mas agora tem uma tração, né, tem uma força sendo solicitada aqui, tem uma força sendo aplicada e surge um atrito ao contrário. Então, a gente vê aí, cada vez que a gente vai aumentando essa força, vai aumentando também o nosso atrito, que é um atrito estático, ó, vai aumentando esse atrito estático, porque o objeto está em repouso, eu não consegui colocar esse objeto em movimento. Conforme eu chego lá numa força de tração aqui, onde o meu bloco está na iminência de deslizar, ou seja, ele está na iminência de ser colocado em movimento, eu tenho o valor de atrito máximo. Por quê? O atrito, ele vai ser alto, né? Conforme o nosso objeto estiver em repouso, porque em repouso, sem movimento, nós temos um atrito estático e o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. O atrito para manter algo parado é maior do que o atrito de algo que está em movimento. Então, antes dele deslizar, quase deslizando, né, na iminência de deslizar, nosso valor de força de atrito é máximo aqui, porque é o atrito estático, e tá aqui, ó, nas pontinhas, né? Então, nosso valor de atrito máximo. Quando a gente consegue aplicar uma força suficiente para colocar o bloco em movimento, aí essa força de atrito cai, né? Por isso que a gente tem
esse intervalinho aqui no nosso gráfico, ó, ela cai porque agora eu tenho um atrito dinâmico. O bloco está em movimento, a força de atrito contrária lá a esse movimento, mas ela não é suficiente para fazer o bloco ficar parado. Então, é um valor de atrito menor do que o nosso atrito máximo, que era um atrito estático, e agora é o nosso atrito aí conhecido como atrito dinâmico. Então, essa é a nossa análise do gráfico. Toda vez que vocês observarem um gráfico sobre força de atrito, a gente vai passar por essas duas condições. Regiões do gráfico onde nós temos atrito estático, onde o objeto está parado, e regiões do gráfico onde há aí movimento, então nós temos um atrito dinâmico. Ponto máximo do gráfico aí é o ponto de atrito máximo, onde o bloco ainda não desliza, ok? Coisa muito importante da gente analisar agora, que a gente já conhece a força de atrito, é o plano inclinado com atrito. Nós já fizemos a análise, né, para plano inclinado, e agora a gente vai associar essa análise ao atrito. Vamos imaginar, então, que este bloco que está aqui em cima de um plano inclinado, ele tem movimento aqui para baixo. Se ele tem movimento para baixo, a força resultante dele, então, né, é dada aí pela componente P em X, né, da força peso, menos a força de atrito. Então, vou escrever aqui, ó, a resultante é igual a P de X menos a força de atrito. O que é a força resultante aqui pra gente? É a massa, né, sempre, né, vezes a aceleração. Quem que é a nossa P de X? É a componente em X, né, da força peso, que é a componente em seno. Então, vai ser peso, né, vezes seno deste ângulo aí, que é o ângulo alfa. Menos a nossa força de atrito, que é μ, né, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Então, agora, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa fórmula para descobrir a aceleração no plano inclinado quando nós temos atrito. Nós temos aqui, né, a nossa massa vezes a aceleração. Eu vou abrir a força peso ali e a força normal para a gente ver o que a gente vai fazer com essa massa, ó. A força peso aqui, vou até mudar de cor para ficar mais fácil, ela é massa vezes a gravidade. Então, vai ser a massa vezes a gravidade. Aí, eu vou fazer vezes seno do ângulo, né? Continua aqui o seno do ângulo, menos a coeficiente de atrito, vezes a normal. A força normal aqui, ó, quem que é essa força normal? Olha lá no desenho. A nossa força normal é igual a componente da força peso em y, que é P cosseno de x. Então, vamos colocar aqui, ó, cosseno de alfa, né? P cosseno de alfa. Vou abrir essa força peso aqui também, porque agora a gente consegue cortar a massa, ó. A massa vezes a aceleração é igual a gravidade vezes, esqueci a massa aqui, né, ó. A massa aqui, eu quero cortar, vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo, menos o coeficiente de atrito, que é o μ, força-peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno deste ângulo alfa aí também. Aí, olha o que a gente pode fazer, ó. Tem massa em todos os termos, então a gente vai cortar. Então, aqui também, quando tem atrito, a aceleração não vai depender da massa. Lembra lá no plano inclinado que não dependia da massa, dependia do ângulo de inclinação do plano? Aqui também, ó. Aí, essa aceleração vai ficar assim, a aceleração é igual a gravidade, seno do ângulo alfa, menos μ, vezes a gravidade, vezes o cosseno deste ângulo alfa. Eu posso colocar a aceleração da gravidade em evidência porque aparece nos dois termos. Então, vai ficar assim, ó, a aceleração de qualquer corpo no plano inclinado quando tem atrito vai ser igual a gravidade, seno do ângulo, né, de inclinação do nosso plano, menos o coeficiente de atrito, vezes o cosseno do ângulo.
Então, aqui, ó, nós temos a expressão para aceleração num plano num plano inclinado, quando tem força de atrito, e essa aceleração a gente pode já pegar essa fórmula e aplicar. Ou posso pensar pela resultante do movimento, sabendo que o movimento é para baixo, a componente em P de x vai ser maior do que a força de atrito, então a expressão para a resultante fica P de x menos a força de atrito. E aí, abrindo todas as expressões, né, da resultante, da componente em x, da força peso e da força de atrito, nós temos essa expressão, tá? Guardem com carinho essa análise do plano inclinado. Para resumir o assunto, aqui nós temos um mapa mental sobre força de atrito lá do Brasil Escola. É bastante interessante porque neste mapa mental a gente tem desde a definição até a fórmula, né, da força de atrito, do coeficiente de atrito, a análise das duas fórmulas e o gráfico, né? Então, muito importante a gente pensar aí, né, neste gráfico também, em relação à força de atrito. Então, guarde com carinho este mapa mental. E aí a gente vai fazer um exemplo, ó, ele fala assim, o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, né? Num plano horizontal sobre a ação de uma força F constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual o valor dessa força F. Então, primeiro, ó, nós temos aqui uma velocidade que é constante. Se a velocidade é constante, é movimento uniforme, não tem aceleração, então nossa resultante aqui é zero. Então, a nossa força resultante é zero. Isso quer dizer que nossa força de atrito que está aqui contrária ao movimento, né? Vai ser igual essa força F, porque elas se cancelam aqui na horizontal, né? Nós já sabemos que na vertical nós temos a força peso aqui, e a força normal aqui em cima, né? Como elas também são iguais e se cancelam, então a resultante do nosso conjunto vai dar zero. Então, para isso, nossa força tem que ser igual ao atrito. Então, nós vamos calcular aí quanto que vale essa força de atrito para saber quanto que vale nossa força. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito, que é o μ, vezes a normal. Aí ele deu que o μ é 0,2. A nossa força normal é igual à força peso aqui. Então, a gente vai fazer força peso, tá? 0,2. Força peso é massa vezes a gravidade. Então, vai ser 5 da massa e 10 da gravidade. Então, aqui a gente vai ter, ó, 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 5 vai dar 10 newtons. Então, para que esse bloco tenha movimento uniforme, né? Independente da velocidade que ele vai ter, é movimento uniforme, porque ele falou que é velocidade constante, então esse valor de velocidade não interfere. O que muda para a gente que ali, se a velocidade é constante, a resultante, as forças resultantes do nosso sistema, né? Tem que ser zero, porque se a resultante não for zero, a resultante vai gerar aí uma aceleração, e aí o movimento não é mais um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Com isso, para a resultante ser zero, como a força normal e a força peso são iguais e se cancelam por estarem em sentidos opostos, a gente sabe que existe uma força F aqui, existe uma força de atrito contrária. E para que dê zero a resultante, elas precisam ser iguais. E aí, com a definição de força de atrito, a gente encontrou o valor que tem que ter essa força F aí. Só pode ser a letra D, certo? Vocês treinarão mais exercícios na tarefa e nós faremos as correções e as discussões juntos. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos força de atrito. Os conceitos desta aula estão lá nas páginas 178 a 183. Façam um resumo de vocês com atenção, façam as anotações e eu vou deixar alguns exercícios de tarefa. Os exercícios 1, 4, 6, 7 e 8, das páginas 185 a 187, para vocês treinarem aí e a gente corrige na próxima aula. Bons estudos, até a próxima e deixa uma mensagem aí de força para que a gente continue juntos, tá bom? Um beijo, tô com saudades. Até!